Quer saber como que funciona a minha equipe de uma só UI UX designer? Como que é possível manter tudo isso? Esse foi um questionamento que chegou lá, uma ideia do Thiago Gomes, ele mandou lá no Telegram pra mim, e eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês, né, porque teria muita coisa pra falar, sobre como que é a minha equipe da Maiane Designer, a She Is a Creative, como que ela funciona por dentro. Então assim, o primeiro ponto que eu devo falar é que hoje eu atuo de algumas formas. Primeira delas, criação de conteúdo. Como vocês podem ver, eu estou aqui no YouTube com vocês e eu também crio conteúdos para LinkedIn, Instagram e outros meios, mas os meus principais hoje são o LinkedIn, o YouTube e o Behance. Então, Behance eu vejo como criação de conteúdo, beleza? Porque eu trabalho sério pela plataforma. Behance traz cliente, gente. Segunda coisa que eu faço freelas. Terceira coisa que eu trabalho também na área educacional do design, então eu dou treinamentos para empresas. E um quarto ponto ainda é que eu gosto muito de trabalhar com projetos pessoais e estar estudando pra caramba. Como é que eu organizo tudo isso na minha vida, na minha equipe? O primeiro ponto é que tem a vantagem de que sou só eu, ou seja, eu sei exatamente o que vai acontecer, quando tá acontecendo, como eu tenho tudo bem organizadinho, bem anotadinho, bem listadinho, eu sei exatamente o que vai acontecer, quando, o que tá faltando, o que não tá. Por outro lado, também tem o problema de que sou só eu, né? Porque se der qualquer treta, eu não posso passar pra alguém, a treta é minha. Então tem esses prós e esses contras, eu não vou entrar muito a fundo nessa parte de prós e contras, porque teria muita coisa pra falar também, mas falando basicamente como é que eu trabalho hoje em dia, como é que funciona assim a minha equipe na She Is a Creative. O primeiro ponto é que eu levo muito a sério organização. Como que eu me organizo hoje em dia? Tem várias coisas que eu preciso fazer, desde finança, desde administrar a entrada de cliente, orçamento, contrato, mais o design, mais a criação de conteúdo e mais uma penca de coisa. Como é que eu organizo tudo isso no meu dia a dia? Uma coisa que é muito importante no meu dia a dia e que não pode faltar é uma ferramenta chamada Todoist. Não tô ganhando nada de ferramenta nenhuma nesse vídeo, beleza? Só tô falando o que eu uso realmente. Nessa ferramenta eu consigo organizá-la bem certinho, colocar tags, criar projetos para cada uma das minhas tarefas. E com isso eu tenho sempre mapeado, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu já anoto no Todoist. Além disso, eu deixo ele sincronizado com a minha agenda do Google Calendar. Então se entra um evento novo na minha agenda, uma reunião ou algo assim, ele já está sincronizado com o Todoist e já cai lá para mim também. Então esse é um ponto bem importante, porque sem o Todoist eu não saberia o que eu tenho que fazer a cada dia. Eu sempre deixo uma ou duas tarefas importantes para aquele dia. Dificilmente eu tenho mais do que isso, a não ser que eu tire o dia só para resolver um monte de coisinha pequena. Mas em dias normais, tem um freela, eu tiro amanhã, por exemplo, só para fazer meu freelo. E à tarde, daí eu consigo fazer as outras coisas. E claro, se eu não conseguir resolver de manhã, aí eu volto lá e fico um pouquinho mais à tarde até resolver aquela tarefa que eu precisava resolver. Na parte de finanças e organização de finanças, o que eu faço? Eu organizo todas as minhas contas hoje no Notion. Tem tudo bonitinho lá, o que eu ganhei, ou de onde eu ganhei, como que eu ganhei, até de onde esse cliente me achou, porque eu acho importante ter esse mapeado. Quantos clientes que vieram atrás de mim através do LinkedIn, do Instagram, do Twitter, sei lá, vem clientes de tudo que é lado, do Behance, do meu site. Eu tenho tudo isso mapeado, indicação, coisa assim, porque eu consigo filtrar e saber quanto que está entrando de dinheiro a partir de cada uma dessas redes sociais. Então eu gosto muito do Notion nessa questão de categorização, de conseguir colocar tags e ser fácil de filtrar para aquela vista que eu quero. Então eu tenho lá tudo anotadinho no Notion. A emissão de nota eu faço diretamente pelo ISS da Prefeitura de Curitiba e não uso outros sistemas externos para nada disso, beleza? Além disso, tem também a parte de assinatura de contrato, que hoje eu faço pelo Dropbox, é um serviço do Dropbox, o HelloSign. Como eu tenho todos os meus arquivos e eu pago o Dropbox diariamente, não anualmente, eu tenho 3 assinaturas mensais de contrato e eu normalmente não preciso mais do que isso, porque o meu foco são em freelas de maior porte. Então eu acabo não fechando milhares de contratos por mês. E nem é meu foco, porque eu não quero me sobrecarregar, quero ter tempo para meus projetos também. Então, além dessa questão de finanças e tarefas, tem também a parte de comunicação com meus clientes. Hoje a minha comunicação com clientes é feita através de Google Meet. Sempre que possível, normalmente eu tento uma vez por mês, uma vez por semana, para clientes em projetos maiores, ter essa reunião, esse follow semanal, eu acho bacana, porque elimina um monte de e-mail e um monte de mensagem no Slack. Porém, para outras coisas, até para documentos e coisas assim, eu faço via e-mail. E outros tipos de comunicação, normalmente via Slack ou e-mail, depende um pouco do cliente. Evito ao máximo utilizar o WhatsApp, embora alguns clientes tenham, mas evito passar, porque eu sei que corre aquele risco de, é domingo à noite e o cliente está lá me mandando mensagem. Hoje, graças a Deus, isso não acontece na minha vida, e até porque eu se o cliente já pede de cara o WhatsApp, eu já digo, poxa, prefiro comunicar por e-mail e em qualquer momento você vai me achar por e-mail. E eu
realmente respondo rápido se precisar, daí na outra ponta, né, gente? Além disso, tem a parte de redes sociais, que a gente já comentou, né, que eu falei bastante da parte freela e tal, mas como é que eu organizo rede social? Também tenho lá meu projetinho no Todoist com todas as tarefas que eu tenho de rede social. Normalmente, eu organizo um calendário mensal, embora nos últimos meses eu acabei não fazendo tanto, porque eu queria focar nesse lançamento de um projeto meu, e também eu estava muito sobrecarregada e eu acho que tem que dar tempo pra gente respirar. Mas, numa escala normal de trabalho, eu faço essa organização mensal, já coloco todas as tarefinhas lá no meu Todoist e eu vou só marcando, postar aqui, postar lá. O que é possível, eu até já deixo programado. Tem também a questão de que todo dia, de manhã, minha primeira tarefa do dia é responder rede social. Aí eu passo em tudo que é rede social que eu tenho, desde YouTube, Instagram, LinkedIn, tudo que é canto que eu ainda não respondi, eu vou lá e respondo. Às vezes eu respondo também à noite, enfim, depende da minha disponibilidade. Mas se eu não conseguir responder, de manhã com certeza eu passo respondendo todo mundo. Outro ponto importante é a questão de projetos. Projetos e ideias maiores eu normalmente organizo no Notion, porque esses projetos que eu faço normalmente são projetos um pouquinho maiores, complicados e tudo mais. Então o Notion ele me permite ter essa organização maior, com tabelas, texto, tudo que eu quiser lá dentro. Então eu acabo preferindo organizar por lá. E falando assim um pouquinho mais especificamente sobre freelas e processo de design, tem aqui a questão de, poxa, como é que você organiza realmente o seu processo de design? Normalmente eu começo assim, eu faço uma reunião de escopo. Ou seja, antes de passar o orçamento, eu não passo o orçamento para o cliente sem o cliente ter feito uma reunião comigo, salvo raríssimas exceções. Eu digo, beleza, vamos conversar lá, você me conta sobre o seu projeto e tal. E eu quero ouvir do cliente, porque daí eu já tenho aquele feeling de como é que o cliente é. O cliente tem aquele feeling sobre mim. É uma oportunidade também de eu explicar melhor o meu projeto, porque o projeto é um projeto com grande valor agregado. E é isso que eu tento vender para os meus clientes, sabe? Não é um projeto de volume. Se fosse volume, eu já tinha lá meu preço tabelado e tal. E hoje eu não trabalho com preço tabelado, porque eu acho que cada projeto tem uma necessidade específica e eu quero entender essa necessidade específica para poder fazer um orçamento adequado para cada cliente. Então, meu trabalho hoje é bem personalizado. Então, sim, faço reunião de escopo. Depois da reunião de escopo, eu já passo um orçamento. Meu orçamento sempre tem preço, bem discriminadinho, com base no que eu conversei com o cliente. E tem também uma sugestão de calendário. Isso é um ponto bem importante que eu sempre coloco. Dia 1 do projeto vou entregar isso, dia 10 isso, dia 20 isso e tal. E eu já passo uma sugestão. Depois, se o cliente aprovou o orçamento, na primeira reunião, que é a reunião de briefing, eu já pego aquele mesmo calendário e falo para ele, beleza, vamos dar datas reais para esse calendário? E com isso a gente já consegue estabelecer uma conversa bem melhor e fica bem mais profissional. Normalmente agora eu tenho começado até a usar o Notion com clientes também, ou seja, eu crio uma página para o cliente, coloco a marquinha, a imagenzinha dele lá, tudo bonitinho, mando o link para ele estar acompanhando, porque tudo que anota, eu faço nota de tudo que é reunião, eu vou anotando, eu tenho notas de toda a reunião lá, tudo bem organizadinho, então o cliente tem toda essa visão, desde o orçamento que foi enviado para ele assinado, as notas da reunião, cada uma das etapas de design ele discriminada, e isso torna o processo e a conversa com o cliente, mesmo eu não sendo, eu sou uma urgência, uma equipe, mas eu consigo mostrar como se fosse um trabalho de várias pessoas quando eu trago essa visão, entende? E é esse o meu objetivo. Então por isso que eu faço dessa forma, eu acabo jogando pro Notion, e daí a partir disso eu tento sempre deixar bem claro qual que é o meu processo de design. Normalmente eu sigo um design thinking adaptado, eu diria, porque para cada cliente tem que dar uma adaptaçãozinha. Às vezes o cliente já tem alguma pesquisa, às vezes o cliente não pode fazer pesquisa, às vezes o cliente não tem cliente também. Às vezes o cliente também, às vezes, eu tenho toda a minha equipe de CS, mas eu não consigo, não tenho um usuário que indica. Então eu sempre tenho essa conversa para ver até onde a gente consegue ir, até onde o orçamento dele vai, até onde os prazos vão. E é com isso que eu monto o meu design thinking adaptado, eu mostro para o cliente, a gente vai fazer aqui nessa etapa de descoberta, a gente vai fazer isso, isso, isso. Nessa etapa de idealizar, a gente vai fazer isso, do protótipo vai fazer isso, e depois a gente vai passar para o dev, eu vou fazer dessa forma. Então eu tenho tudo muito bem combinado e tudo muito bem escrito com os meus clientes, beleza? Então assim, daí depois que eu faço esse processo de design, eu vou sempre mostrando nas reuniões semanais, estamos nessa etapa, fizemos isso, eu fiz isso, mostro lá o resultado para o cliente. Nessa etapa 2 eu fiz isso, mostrei para você. E dessa forma eu consigo estabelecer essa conversa de uma forma muito mais profissional. E além disso, quero falar também um pouquinho, só pra gente finalizar, sobre rotina. Porque assim, eu sou uma equipe, eu tenho a vantagem de que eu posso ter a rotina que eu quiser. Eu normalmente prefiro ter uma rotina relativamente fechada, como assim, começo a trabalhar 9 horas e vou até as 6. Às vezes tem alguma maleabilidade ali no meio, tem que fazer alguma coisa tarde, enfim. Também não tenho frescura se precisar parar às 5 ou se precisar começar às 8, enfim. Então eu tenho essa maleabilidade. Tem um ponto bem importante que normalmente tento deixar as minhas manhãs para freelas,
para trabalhos de clientes externos, e à tarde para projetos pessoais, para redes sociais, toda essa parte de criação de conteúdos. E tipo, agora é à tarde, tô gravando à tarde, gente. Também a questão de estudos, então eu tô sempre tentando me renovar, me desafiando, fazendo projetos novos, porque eu vejo isso como o crescimento da minha empresa. Não tenho muita vontade de crescer minha empresa a princípio para ter funcionários, mas eu tenho vontade de aumentar o meu valor. E com isso, como eu tô sempre estudando e como eu tô sempre fazendo projetos e outras coisas, ajuda a agregar valor na minha empresa, que no caso sou eu mesma. E um terceiro ponto é que sexta-feira normalmente é a sexta da Mai. Eu tento não marcar reunião com cliente nenhum, tento não fazer nada para cliente externo. E aí eu foco no projeto que eu quiser, no que eu quiser estudar, sei lá, se eu quiser fazer um projeto de última hora na sexta-feira eu faço. Então a sexta-feira é um dia meu para eu pirar, para eu poder go crazy. E sabe, para eu poder realmente ser criativa, porque se eu perder isso no meu trabalho de design, se eu não puder ter a maleabilidade de ser criativa em algum momento, e nem sempre com o trabalho de clientes dá, mas tem um limite ali, né? Isso é o que me faz feliz como designer. E sabendo disso, eu deixo esse espaço para mim, e muitas vezes é esse espaço que me gera outros clientes. Porque hoje os clientes que chegam até mim, até eu não falei sobre prospecção, mas hoje os clientes me acham na internet. Como eu tô sempre produzindo conteúdo, produzindo coisa, sempre tem cliente que vem de LinkedIn, de Instagram, de indicação de tudo quanto é canto. Então é a questão de tentar fazer sempre o teu trabalho bem certinho, porque daí a tua equipe, ela vai estar sempre bem alimentada, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu sei que ficou gigantaço, porque realmente tinha muita coisa pra falar, eu juro que eu cortei várias coisas, tá certo? Se você tiver também, conta aí como é que você trabalha, se você tem uma equipe, se você não tem, se você está com ideia de ter, se você tiver mais dúvidas também, quiser deixar uma sugestão de vídeo, deixa aí embaixo. Eu vou adorar conhecer as sugestões de vocês, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se viu até aqui, você deve ter gostado, né? Então, por favor, se inscreve no canal, e se você quiser me achar em qualquer canto, @xisacreative, em qualquer canto desse mundo, qualquer canto dessa internet, você procurar @xisacreative, você vai tropeçar em mim, tá certo? Então, muito obrigada, gente, e até logo!